Obrigado pelo convite, né? Pela apresentação também. Sim, eu sou professor da Universidade de Brasília, né? É a federal daqui, do Distrito Federal, né? A famosa UNB. Vou fazer 11 anos de UNB já, apesar assim, de estar com essa carinha de jovem, né? Não sou tão jovem. Mas eu sou paraense, né, gente? Eu sou daí do estado do Pará, com muito orgulho, Papa Chibé, comedor de açaí, né? Eu sou de Bujaru, que fica aí a 80 e poucos quilômetros de Belém. E estive por aí agora esse ano. Passei um tempo lá na minha cidade com meu pai, apesar da pandemia e tudo, né? Me escondendo, tentando evitar ao máximo entrar em contato com o vírus, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, é, eu sou paraense, com muito orgulho. Bom, eu fui convidado aqui pela Aline, né? E staff, a falar sobre felicidade. Possivelmente, eu desconfio que é porque eu criei uma disciplina com esse nome aqui na Universidade de Brasília, e ela foi a primeira disciplina em toda a América Latina numa universidade, né, com esse tema, com esse nome. Essa disciplina já existe e é muito bem sucedida em outros países, né? Os casos mais famosos são casos de Harvard, que até criou um método, né? Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que está aí na internet, vocês podem achar um PDF dele, dando muita sorte, né? É um livrinho que eu recomendo, né? É do Ben Narco, o autor, né? E já é um bom guia para a gente começar a entender um pouco essa coisa da felicidade. E o outro caso é o caso de Yale, com a professora Laurie Santos, do qual eu fui aluno dela, né? E de onde eu me inspirei para trazer a disciplina para o Brasil. Aline, pode passar aí a... Então, eu criei a disciplina de felicidade na Universidade de Brasília. Vocês estão vendo aí um auditório lotado. Esse rapaz de costas aí sou eu. E esses lá são meus alunos. A primeira turma, ela foi criada em 2018, com um total de 240 alunos, num tempo não muito distante em que a gente podia se aglomerar, né? Assim, olha, essa sala de aula aí hoje é impossível, né? Desse formato, óbvio, né? Então, assim, pode passar, Aline, eu vou explicar um pouco a disciplina. A disciplina, ela está ancorada nesses 5 pontos aí, né? A gente começa apostando no autoconhecimento, né? Primeiro, rapidamente, assim, por que eu criei a disciplina? Eu não tenho mérito nenhum em ter criado a disciplina, né? Eu acho que o grande mérito, talvez, que eu tenha tido é ter a coragem de botar a cara a tapa, criar uma disciplina com esse nome, né? Eu ouvi muita besteira, assim, de pessoas, porque teve uma repercussão muito grande na mídia, Globo, SBT, Record, sei lá, saiu uma reportagem no Fantástico, foram muitas reportagens e até hoje ainda tem muita repercussão essa disciplina. Então, assim, muita gente falou besteira, falou que, sei lá, que era uma enganação, enfim, né? Tá. A dinâmica que a gente vai estabelecer aqui, gente, eu vou falar um pouco, né, sobre essa questão da felicidade no ambiente educacional e depois a gente abre para perguntas e respostas, né? Então, acho que o pessoal aí do staff está olhando o que vocês estão comentando e depois a gente retoma, né? Para não parecer mal educado, as pessoas vão comentando aí, e eu vou seguir falando, mas a gente retoma e conversa com vocês sobre essas questões, tá bom? Então, a disciplina teve essa repercussão e teve muita gente falando bobagem e tal. Então, você acha que o maior mérito é ter tido a coragem de criar a disciplina e se expor e enfrentar isso, porque eu entendia naquele momento que era preciso fazer alguma coisa pela saúde mental dos estudantes. Não dava para ficar só vendo as situações ocorrerem. E aqui eu falo para todos os alunos de graduação e pós-graduação. E nesse percurso eu descobri que a saúde mental dos alunos de pós-graduação ela está muito mais deteriorada do que os alunos de graduação, né?
Esse é um tema que eu não vou me aprofundar nele, a gente tem alguns dados de pesquisa aqui mesmo da UNB, não vou me aprofundar, mas essa é uma realidade. A saúde mental dos estudantes de pós-graduação, ela é tão delicada ou mais do que os alunos de graduação. Então, eu resolvi investir numa disciplina que pudesse trazer, de um lado, uma capacidade de enfrentamento das adversidades típicas da vida acadêmica, né? E hoje eu sou professor num campus de engenharia, né? Também é uma história que não dá para contar aqui, porque é um pouco longa, mas eu me formei aí na Federal do Pará. Eu gastei bastante banco de escola aí na Federal. Eu entrei em História, depois eu fiz Filosofia e, finalmente, eu me encontrei na Psicologia, em particular na Psicologia Comportamental, né? Fui orientando do professor Luiz Carlos Albuquerque aí no meu trabalho de TCC. Depois eu vim para Brasília e comecei a trabalhar nessa área de psicologia, fundei uma empresa chamada IBAC, que existe até hoje, né? Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, com mais 2 sócios. A sociedade não deu certo, o IBAC seguiu, e depois acabei me tornando professor da Universidade Católica e presidente da BPMC também, não sei se vocês conhecem a BPMC, né? E essa é a minha trajetória. Só que em 2007, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida que foram me levando para outros rumos, né? Eu fui demitido da Católica, o meu mandato acabou na BPMC, eu separei da minha segunda esposa, eu saí da sociedade no IBAC e eu achei que aquilo era um bom momento para eu rever assim, minhas prioridades profissionais, pessoais, e acabei investindo numa carreira de tecnologia, né? Criei uma outra empresa, saí do IBAC, criei uma outra empresa de tecnologia, e fui viver minha vida, né? Ganhei dinheiro pra caramba nesse período, né? Mas era um período que você tinha que conviver, e como era no Brasil, né? O ambiente de negócios aqui em Brasília é muito difícil, meio contaminado com negociatas e corrupção, isso não é, infelizmente, é uma realidade. E aí comecei a ficar insatisfeito com isso e fiz concurso para a UNB. E fiz concurso, um concurso que me interessou foi na área de software. Eu trabalhava com gamificação, trabalho até hoje com gamificação, trabalho com governança de tecnologia da informação. Hoje eu tenho projetos com o Ministério da Economia, o meu laboratório chamado iTrack, né, iTrack, ele ajuda o Ministério no processo de digitalização de serviços públicos, né? A gente está bem avançado nessa frente aí. E também trabalho com infraestrutura de tecnologia, né? Administração de TI, essas coisas aí. Então, eu meio que ando um pouco a psicologia, ela ficou aí adormecida durante 10, 12 anos da minha vida, mas em 2018, porque eu sempre tive essa pegada, né? Assim, você sai da psicologia, a psicologia não sai de você, principalmente a psicologia comportamental, por ser uma psicologia muito pragmática, né? Por você poder utilizar os seus princípios quase que cotidianamente na sua vida e assim por diante. Então, a minha sala de aula já era uma sala de aula diferente, né? Já não era uma sala de aula tradicional, eu procurava saber o nome das pessoas, dos estudantes, eu me colocava no mesmo nível que eles, eu não fazia chamada, enfim, já era um professor um pouco diferente. E quando as coisas começaram a apertar aqui na UNB, os casos de suicídio se sucedendo aí na instituição, as pessoas começaram a cobrar. Alunos, colegas, né, Wanda, você podia fazer alguma coisa e tal. E aí eu resolvi fazer, assim, fiz a disciplina, né? E a estrutura da minha disciplina, essa que está projetada na tela, ela se coloca da seguinte maneira. Eu começo falando sobre autoconhecimento. Essa é uma aposta inicial da disciplina, né? A felicidade, ela depende do autoconhecimento, né? Não existe felicidade, e talvez vocês entendam melhor com o avançar dessa palestra, né? Porque eu estou relacionando aqui felicidade à consciência da felicidade, né? Mais do que a alegria ou a emoção positiva, como muita gente acaba colocando, e que vira até uma obrigação, né? Tipo, você tem que estar sorrindo para todo mundo, senão você não é feliz. Isso não é verdade, tá, gente? Isso aí é até o que a gente tem chamado de felicidade tóxica, né? Então, assim, ó, se você quer ser feliz, você tem que investir em se autoconhecer. E, infelizmente, os espaços de autoconhecimento na nossa sociedade, eles estão cada vez mais escassos.
não é mais nas famílias, né? Porque, por exemplo, as famílias não conversam, as famílias não fazem mais almoço, jantar juntos, que era aquele momento onde você se confrontava com o outro, com um ponto de vista. Sim, às vezes havia uma relação autoritária, né, dos pais, não deixar você falar ou não dar sua opinião, mas aí você ia lá, desafiava, aí ele falava um pouco sobre você, poxa, esse menino é assim. Então você ia refletindo sobre quem você era, o que você estava fazendo ali no meio daquele pessoal que era sua família. As comunidades que a gente criava de amigos, as festas, né? Até os espaços de diversão, como o barzinho, as festinhas que a gente fazia, são espaços de compartilhamento e reflexão e de autoconhecimento. A escola também perdeu muito esse espaço de reflexão, né? A escola passou a ser um espaço onde o debate foi interditado sobre quem é você, qual o sentido de estar ali, né? Então, assim, é como se o autoconhecimento ele fosse desincentivado. E eu queria recuperar isso na minha disciplina. Não, eu vou incentivar o autoconhecimento. E o principal instrumento de autoconhecimento que nós temos à nossa disposição, nós seres humanos, é a capacidade reflexiva. É reflexão, né? Que o advento das redes sociais, ele meio que solapou essa capacidade. Então, é como se a natureza gastasse milhões e milhões de anos para nos dar essa condição de refletir sobre o ontem, o hoje e o amanhã, e a gente tivesse, sem nenhum pudor, aberto mão disso. As redes sociais, por exemplo, elas não incentivam a reflexão, elas incentivam a reação. A gente está sempre reagindo a alguma coisa, seja boa, seja ruim. Né? Imagens que remetam à reflexão são associadas com coisas negativas, tristeza, dor, perda e tal. Você é cancelado. Alguém aqui já tentou colocar um textão reflexivo na internet, nas suas redes sociais? Já viram que não dá certo, né? Ou uma foto lá, que você está só um pouco assim, pensando na vida. Aí já vem um lá e diz, olha, o que você tem, fulano? Você está pensando no preço do açaí, o que foi e tal, né? É como se não, aliás, é como não, ali não é o espaço para reflexão, né? Para você cultivar a reflexão. Então, resta o quê? Resta a sala de aula e os ambientes sociais nos quais nós estamos inseridos. Então, eu trouxe isso, trouxe o autoconhecimento, apoiado bastante na reflexão, né? Reflexão sobre você, sobre suas ações, as variáveis governantes das suas ações, né? As consequências das suas ações, a consciência sobre um conjunto de emoções que são básicas e os sentimentos que você constrói em cima dessas emoções básicas, né? Então, a gente gasta um tempo falando só sobre autoconhecimento. Depois, eu queria passar informações fundamentadas sobre felicidade, né? A felicidade, ela é um tema que ela não surge no seio da academia, muito menos da ciência, né? Apesar de hoje haver uma psicologia científica, entre aspas, chamada psicologia da felicidade, que é a psicologia positiva. Eu já esclareço aqui que eu não sou um psicólogo positivo, da psicologia positiva, tá? Eu sequer sou psicólogo hoje, eu sou apenas um professor de uma universidade e que eu uso vários referenciais da psicologia acadêmica, da psicologia científica, para fazer meu trabalho. Então, eu fui atrás dessas informações que minimamente surgem dentro do contexto acadêmico, né? Por quê? Porque existe muito... A verdade é que existem muitos aproveitadores teóricos nessa área de felicidade. Como é um tema que quase todo mundo acha que tem alguma coisa para dizer, como é um tema que surgiu nas tradições religiosas, tradições filosóficas, principalmente orientais, né? Então, a pessoa acha que se ela ler um livro ou contar a experiência de vida dela, ela vira um coach da felicidade e tal, né? Então, eu não queria isso. Eu queria que as pessoas lessem artigos científicos ou que entrassem em contato com essas informações que são fundamentadas. Por exemplo, quando se pergunta assim, professor, dinheiro traz felicidade? Bom, vamos ver o que as pesquisas dizem sobre isso, né? E aí trago um conjunto de pesquisas mostrando a relação entre a variável dinheiro e a variável felicidade, né? E eles vão ler e vão debater. Na maioria das vezes, eu resumo um pouco essa informação, eu dou a referência e faço um debate em cima, né? Por quê? Porque eu também não quero que as pessoas fiquem especialistas em felicidade
e continuem tristes. Isso seria um caos para mim, né? Eu sei muito de felicidade, mas minha vida é uma merda. É a famosa conhecimento procedimental e conhecimento teórico, né? Então, eu prefiro que as pessoas debatam e tenham experiências que possam ajudá-las a serem felizes no ambiente acadêmico. Então, aí a disciplina evolui para a gente começar a construir o que eu chamo, né, aí na estrutura da disciplina, de vivências de felicidade. E essas vivências são sempre coletivas, porque aqui também tem uma premissa, né? A felicidade, apesar de ser uma experiência subjetiva, né, ela só pode ser vivenciada coletivamente, né? Então não adianta eu ir para uma ilha deserta e fazer coisas que me dão felicidade, que uma hora eu vou ficar de saco cheio se eu não contar para ninguém. Então são experiências coletivas, são experiências mútuas. Tem até umas piadas sobre isso que eu não vou contar aqui, porque já o horário não permite, né? Depois a gente começa a fazer exercícios de autonomia, né? A gente aborda temas como, por exemplo, resiliência, assertividade, e tudo isso é sempre mesclado com atividades práticas, porque eu acredito que é o exercício que gera o hábito, né? Ou seja, é você se comportar, produzir consequências no mundo, e aquilo vai estabelecer uma linha de conduta, né? E o último módulo da minha disciplina é o que a gente chama de produto de felicidade, que é uma prática que os grupos dos alunos trazem para alegrar o campus. Atualmente, a disciplina ela está toda virtual, né? A gente tem feito toda ela aqui via, como todo mundo, né, nesse momento. Então, é essa a estrutura da disciplina, tá bom? Pode passar, Aline. Então, eu vou falar rapidamente sobre perspectivas teóricas, né? Para não dizer que não falei das flores, né? Mas, assim, a discussão sobre felicidade, onde a gente está inserido, ela surge da tradição filosófica ocidental, né? Da famosa discussão entre hedonismo e eudaimonia. Hedonismo como sendo a busca pelo prazer, né? E eudaimonia como sendo a busca pela felicidade, né? E já digo a vocês que eu não trato essas duas coisas como excludentes, tá? Eu coloco isso numa perspectiva que é trazida aí pelo professor Martin Seligman, que é um cara famoso, escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica, eu indico também a leitura, né? Authentic Happiness. Era um behaviorista até os anos 60, ele tem até é um behaviorista meio cognitivista, ele é o autor da teoria do helplessness, né? Desamparo aprendido, enfim. Então, eu compartilho da ideia dele, Aline, pode passar, de que a felicidade ela pode ser experimentada em dimensões, né? Ele fala da dimensão do prazer, a dimensão do engajamento e a dimensão do significado. A dimensão do prazer seria aquela dimensão mais básica que mexe com nossas glândulas, com os nossos hormônios, né? Aquela felicidade quente, né? Aquilo que nos diz assim, pô, você está vivo, né? Você é um ser humano vivo, que esquenta a gente. Isso também é felicidade. O problema desse tipo de felicidade é que ela é muito efêmera, né? O prazer, ele se esvai muito rápido. E nós temos uma aposta da sociedade de consumo atual na vinculação exagerada da felicidade a esse tipo de sensação, né? Sensação de prazer. Então, a sociedade do consumo, o que é um grande negócio para essa sociedade, ela diz que ser feliz é consumir, é ter prazer imediato, é ter um smartphone novo, né? É comer uma comida especial, né? O sexo está aqui envolvido nesse tipo de prazer, o sexo por sexo, né? Esse tipo de felicidade. E a gente descobre rapidamente que quando a gente come o primeiro prato da comida predileta, o segundo já não é a mesma coisa, o terceiro já não é a mesma coisa, e o quarto a gente já está meio puto ali, né? Então, assim, acaba o prazer. Ele é efêmero, ele passa. Então, não aposte nesse tipo de prazer, de felicidade, como sendo o caminho da sua felicidade, que é o prazer, né? Ele é uma possibilidade, não é a única e nem deve ser a única. Outro tipo de felicidade é a felicidade do engajamento. E aí eu vejo que aqui tem muitas pessoas interessadas em jogos, em gamificação, né? Os jogos são uma forma de engajamento, sabia?
E é uma forma de ser feliz, né? A gente tem só que ter cuidado, porque os jogos, como qualquer outra atividade de engajamento, dança, culinária, eles podem causar um engajamento exagerado também, exacerbado, né? E aí você meio que se aliena e, por exemplo, eu que trabalho com gamificação, eu critico aquelas teorias que dizem assim, gamificação é a aplicação de técnicas mecânicas de jogos em situação de não jogos, para produzir prazer, não sei o que tá. Velho, os jogos não produzem só prazer, tá, gente? Existem muitas condições de engajamento que os jogos produzem que estão associadas a sentimentos como ansiedade, fuga esquiva, né? São sentimentos ditos negativos. No framework que eu uso, que é o Octalysis, são sensações black hat, né? Sentimentos black hat, tá? Então, assim, nem sempre a gamificação é uma coisa boa, gostosa, prazerosa, como não são os jogos. Então, o engajamento é isso, é você estar envolvido com alguma coisa e aquilo lhe dá prazer, cuidado para não exagerar. E, finalmente, o significado. O significado é um tipo de felicidade muito sublime, né? Por exemplo, a minha felicidade, depois que eu comecei a dar a disciplina de felicidade, aumentou, isso é óbvio, porque eu comecei a dar sentido para a minha vida, né? E a felicidade pelo significado, ela não tem um lugar no nosso corpo, ela apenas se manifesta. Sabe assim, quando você está andando ali pela Praça Batista Campos, você diz, nossa, que vida boa que eu tenho, velho, olha, porra, eu tenho tantos amigos bons, eu ajudo as pessoas, pô, eu tenho a disciplina de felicidade. Aí você não sabe nem onde sente aquilo, se é no coração, no dedão do pé, é uma coisa meio que enche o seu corpo todo, né? Isso é felicidade baseada em significado. O problema também da felicidade baseada no significado é que ela não é quente, né? Ela é muito sublime, né? Ela não esquenta você, ela só lhe dá aquela sensação gostosa e tal, né? Então, se a gente fosse viver só de significado, eu acho que uma hora a gente ia encher o saco, né? Você pensa, cadê a pimenta dessa vida, meu Deus do céu? Eu gosto só de... Eu faço a coisa certa, ai que gostoso, eu adoro uma religião, Deus, né? Tem uma hora que você vai sentir falta de meu coração bater mais rápido agora, olha, quando eu vi fulano, chega, esquentou. É assim que as coisas têm que ser, ou seja, a felicidade enquanto equilíbrio entre essas três dimensões, né? Então, assim, eu gosto dessa abordagem do Seligman porque ela unifica as tendências lá da filosofia grega antiga de nem hedonismo, nem eudaimonismo, mas a vida boa equilibrada, né? A busca pela felicidade, mas também apoiada em prazer. Pode passar, Lino. E, finalmente, a última perspectiva teórica é a perspectiva evolucionista. Eu gostaria de passar horas aqui falando sobre essa perspectiva evolucionista com vocês, porque é minha paixão. Eu já planejei várias vezes fazer meu pós-doutorado na Austrália, com esse cara aqui, ó. Depois eu mostro para vocês o livro dele, o professor Von Hippel, né? Mas, infelizmente, veio a pandemia e, enfim, eu acabei mudando de planos e não saí ainda. Mas eu adoro essa perspectiva evolucionista da felicidade, porque você fala assim, pô, o que é a felicidade? De onde ela veio, né? E essas questões, assim, elas me soam meio que criacionista, né? Quando você fala assim, quem criou o homem? Você já está se aderindo a uma perspectiva criacionista, né? Porque o homem não foi criado, o homem evoluiu, né? Então, assim, a felicidade é a mesma coisa. O que é a felicidade, você deixa ela estanque, né? A felicidade é um processo evolutivo e ela decorre do processo evolutivo, né? Existem teorias de que a felicidade ela surge como uma forma de manter a luta pela sobrevivência e a manutenção da espécie algo prazeroso, né? Porque assim, ó, quando nós homens descemos das árvores e tivemos que caminhar em campos abertos, né? Qual era a nossa vantagem de sobrevivência evolutiva? Pô, a gente não era rápido, né? Existiam vários outros predadores 2, 3 vezes mais rápido que nós não tínhamos garras, nós não tínhamos dentes afiados, nós não tínhamos força. Velho, era improvável que essa espécie sobrevivesse em campo aberto, né? Nas árvores, tudo bem, você se esconde, né? Rouba uma fruta daqui, outra dali, pega um animal menor. Agora, em campo aberto, a espécie humana deveria ter desaparecido.
O problema é que a gente, ao começar a andar bipedalmente, a gente desenvolveu outras partes do corpo que foram fundamentais. A história do equilíbrio, né, do balanço ecológico. O desenvolvimento do córtex cerebral, a aquisição da linguagem, pensamento, a capacidade de coordenar ações, e aí que vem o segredo da nossa sobrevivência, né? Porque a gente conseguia derrubar mamutes muito grandes porque a gente se coordenava. Olha, vai por aqui, passa para ali, quando ele entrar ali, a gente conseguiu se coordenar. Agora, por que que as pessoas deveriam colaborar umas com as outras, né? Por que que as pessoas dizem assim, não, já matamos o mamute, agora eu vou pegar meu pedaço primeiro e vou sair correndo? Por que que elas não faziam isso? Então, assim, a capacidade para colaborar, para estar juntos, a natureza nos deu. Mas faltava alguma coisa, faltava algum prazer de estar com aquelas pessoas, de fazer aquilo. E aí que surge a felicidade, né? A felicidade é essa amálgama, essa coisa que junta as pessoas. Porque senão, pensem bem, aquela história, né? Quando o frio fosse muito, o cobertor era curto, eu pegava, puxava para mim primeiro, né? Se a fome é muita, o meu pirão vem primeiro, eu boto mais farinha no meu prato. Por que que eu não faço isso? Porque eu precisaria ter um sentido de coletividade, eu precisaria gostar das pessoas com as quais eu estou convivendo, né? Eu precisaria ter algum sentimento bom. Então, a felicidade entra nesse ponto, assim, né? Então, quando você fala assim, quais as coisas que davam felicidade ao homem primitivo? Você não tem muito para onde correr. Comida, comer, né? Sexo e estar junto. Não tinha outras fontes, não tinha iPhone, não tinha, né, cinema, festa brega, essas coisas todas, aparelhagem, não tinha isso. Então, as fontes eram muito básicas, eram muito primárias. O mundo moderno hoje oferece muitas fontes de felicidade, mas todas elas meio que emulam, né, imitam essas fontes primárias de felicidade da gente. Então, ainda tem muito essa nossa busca pela felicidade dessas informações primárias, né? Por que que as redes sociais fascinam tanto, né? Por que que as redes sociais nos atraem tanto? São armadilhas do mundo moderno, armadilhas que o mundo criou, porque elas nos parecem ser ambientes de conquista, né? A desenvolver habilidades novas e passar isso para outras pessoas e ganhar a admiração das pessoas é uma maneira de ser feliz, lá primitivamente. E ainda o é hoje. Só que hoje ela já vem meio que deturpada, né? Você não quer só adquirir habilidade, passar para as pessoas e ser admirado por isso. Você quer humilhar o outro, né? Você quer mostrar que você é muito melhor que o outro. Então, assim, tem alguns sentimentos, porque não havia como controlar o fato de eu estar feliz por reproduzir, por exemplo, por ter sexo com uma pessoa, poderia também me causar soberba, né? Então, assim, havia um jogo de sentimentos ali associados àquilo que a gente poderia chamar de felicidade. Então, a felicidade ela também gerava certos subprodutos na espécie, que hoje eles são exacerbados, né? Mas há algumas tendências, por exemplo, tem um core drive no Octalis, que é o desenvolvimento, accomplishment, realização, né? Então, o fato de você estar evoluindo dentro de um jogo, em si mesmo, é gostoso, é prazeroso, né? Você fica feliz com isso. Então, você não precisa ficar dando prêmio para a pessoa, olha, ganha um ponto, ganha isso, senão você vai causar até o efeito de superjustificação, né? O sujeito que gosta de trabalhar porque ele está sentindo que está evoluindo, que está fazendo alguma coisa e vendo que está indo para frente, você começa a dar ponto e ele se desestimula. Então, a felicidade nos trouxe essa sensação gostosa, né? Que no começo lá estava associada a poucas coisas. Eu caço, eu consigo obter a comida e como junto. Isso é felicidade. Eu me sinto bem por isso. Porque se eu não me sentir bem por isso, qual é a vantagem de caçar um mamute e comer junto com os outros? Não, eu como logo minha parte, eu estou com fome, né? Então eu tenho que ter prazer de comer com os outros, compartilhar, né? E aí que a gente, não vou me aprofundar, mas a gente quebra a questão do sexo reprodutivo, né? Porque sexo por sexo, que é o que existe hoje, não era satisfatório do ponto de vista da felicidade, né? Então, quando a gente está falando assim, sexo para o homem primitivo, ele era basicamente tocar os meus genes para frente. Mas é isso que as pessoas confundem também, né? Quando
a gente fala de jogar os nossos genes para frente, a gente não está falando de uma pessoa, de um membro da espécie, a gente está falando da espécie. Então, o prazer não pode ser algo associado à minha capacidade de empurrar meus genes para frente. O prazer ele tem que ser associado à capacidade daquele grupo de ir para frente. É por isso que a gente quebra esse ciclo da reprodução sexual. Porque a gente faz sexo, é gostoso, passa os genes para frente, mas a gente precisa compartilhar isso nos rituais, no casamento, precisa mostrar ao seu filho, né? Então, assim, a gente começa a ter uma sensação de que só o prazer imediato ele é insuficiente. Então, você tem o prazer, que é o sexo dá, né? Mas você precisa ser feliz com aquilo, você precisa compartilhar aquilo, né? Então, assim, a perspectiva é essa, eu espero não ter confundido mais do que esclarecido. Porque é gostoso, como eu falei, eu gastaria a noite toda falando disso com vocês. Mas eu preciso ir para frente. Vamos lá, Aline. Então, desde que a felicidade é uma característica evolutiva da nossa espécie, nós nascemos para ser felizes. Tá? Então, assim, é tão válido isso como se eu dissesse assim, nós nascemos para comer, né? Ou vocês duvidam disso? Nós nascemos para comer. Alguns mais, outros menos, mas nós nascemos para comer, né? Só que, já pensou se a gente só comesse? Né? Fica ali se alimentando como se fosse qualquer outra espécie que não tenha essa consciência de si mesma. Então, é preciso que a gente tenha prazer em comer e se sinta feliz ao compartilhar isso. E aí que entra o componente da felicidade. Então, nós somos seres que nascem para ser felizes. Mas, mais do que isso, nós somos capazes de ser felizes e termos consciência da felicidade e buscarmos ativamente a felicidade. Tá? Porque, assim, quando você diz, fulano é feliz, olha, se ele não for consciente do contexto de vida, de felicidade, ele é só alegre, ele só sorriu, ele só, sei lá, sentiu bem por um momento, né? Ao mesmo tempo que essa consciência, ela também nos dá a condição de afirmarmos para as pessoas que somos felizes e realmente somos, mesmo quando não estamos alegres, contentes. Ou seja, eu estou passando por um momento de dor, eu perdi alguém, mas eu entendo que a minha vida é feliz. Se eu ficasse preso só à emoção e àquele tipo de sentimento negativo, eu teria que obrigatoriamente dizer, poxa, eu sou infeliz. Mas quantas pessoas a gente vê, morreu o tio por Covid, a avó, e ele está com Covid. Ele falou, não, mas eu entendo que minha vida é boa, velho, eu sou feliz. Percebe? Ele não se deixa, o nível de fala, de comportamento verbal que ele tem com ele mesmo, ele compreende não só aquela circunstância da vida dele, mas o passado, o presente e o futuro. Então, ele vê nessas condições uma vida boa, né? Uma vida, como os gregos diziam, uma vida afortunada, apesar de tudo, apesar dos males, né? Eu dei uma entrevista para a EBC no início do mês passado, eu acho, era no Dia da Felicidade, acho que foi mês passado, mês retrasado, e que a pergunta fundamental era assim, é possível ser feliz na pandemia? Eu falei, é possível, porque a gente aprendeu a ter sentimentos e emoções circunstanciados, né? Então, eu tenho que ficar triste, indignado com o Bolsonaro em função do negacionismo e das atitudes dele, mas eu não posso esquecer que eu tenho um filho maravilhoso que está querendo brincar comigo, que eu acabei de passar no concurso, que eu troquei de carro, que eu transei gostoso. Eu não posso esquecer isso, né? Então, assim, eu tenho que ter os sentimentos que nós aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos isso. A gente fica feliz, fica triste, fica feliz. As circunstâncias é que nos dizem isso. Porém, há que se fazer uma pequena diferença entre emoções e sentimentos, né? Na linha daquilo que o professor Damásio fala, né? As emoções são sentimentos básicos que nós herdamos e somos muito parecidos quando temos emoções. Todos nós somos da espécie humana, vamos ter emoções parecidas. Agora, os sentimentos são construções culturais, né? Então, assim, sentir dor, você vai sentir dor, tá, galera? Se alguém der um fora em você, você vai sentir dor, porque é assim que é convencionado, é perda. Sentimento de perda, emoção de dor, né? Agora, o sentimento que fica quando você, por exemplo, recebe uma perda e tal, ele não pode se estender
né? Ele não pode permanecer na sua vida, porque se você faz isso, você vira escravo, você meio que fica escravo das circunstâncias que estão lá atrás, que já aconteceram e talvez até não existam mais na sua vida, mas elas continuam vivendo para você. E o segredo é onde elas vivem ainda, esses sentimentos ruins. Tem que ser no nosso diálogo interior, na nossa conversa com nós mesmos, né? Então, assim, olha, se ano passado, e isso é verdade, né? A minha ex-esposa terminou comigo, terminou o casamento, e se eu estivesse sentindo hoje a mesma coisa, sendo que ela já tem outra, eu tenho outra, a vida mudou, eu já sou outra pessoa, né? A história do Heráclito, entrou no rio, já não é o homem que volta do rio, o rio passou, o homem mudou e tal. Então, se eu estiver pensando assim, pô, mas é foda, eu estou passando por isso, mas o troço aconteceu no passado. Eu, quando trabalhava na clínica, eu atendi uma pessoa que disse para mim assim, doutor, eu queria uma ajuda, porque meu marido me traiu. Eu disse, oh, que dificuldade, isso é uma coisa difícil mesmo. Traiu, né? Quando foi isso? Ele disse, tem 10 anos. Digo, meu amor, e você ainda está chorando por isso? Entendeu? Onde está essa traição que dói tanto? Se o marido já mudou, né? O cara se sente culpado, já começa a mudar, todo dia leva flores. Ele traiu ela com a empregada, esse empregado já foi embora, se a casa é outra. Onde está isso? Está no diálogo que ela mantém com ela mesma. Então ela vem nesses 10 anos dizendo que coisa, ele me traiu, que filho da puta, que não sei o quê. Aí dorme, acorda e fala, acorda e fala. Então ela entra num ciclo de descrever uma situação aversiva que está emparelhado com estímulos que produzem respostas automáticas, e essas respostas automáticas, elas ocorrem porque o meu pensamento ele está induzindo essas respostas automáticas. E quando eu me sinto mal, porque eu tenho essas reações aversivas, né, na relação estímulo-estímulo, aí eu justifico, falo, estou me sentindo mal, tá vendo? A culpa é dele. Aí eu começo a falar mal da pessoa, eu produzo novos estímulos que vão me deixar mal, e eu fico a vida inteira nesse negócio. Né? Fico renovando ali. Então, a circunstância, o mundo à sua volta mudou, mas você permanece com ele dentro da sua cabeça, que é o que as pessoas chamam de diálogo sujo, você precisa limpar sua mente, né? As pessoas, você tem que limpar sua mente. Na verdade, você tem que começar a conversar diferente sobre essas coisas, produzir comportamentos novos, esperando que você tenha sentimentos novos. É assim que funciona. Então, nós nascemos para ser felizes, tá? É impossível pensar que Deus ou a natureza, ou quem quer que seja, produziu uma guerra de espermatozoides para fecundar um óvulo e dizer assim, olha, eu vou fecundar esse cara aqui para ele nascer e ser infeliz a vida inteira. Não faz muito sentido isso, né? Então, assim, ele tem uma guerra lá, eu quero ir para frente, eu quero aparecer para o mundo. Quando ele nasce, por que ele quer aparecer? Porque tem um projeto de felicidade que a natureza planejou, ou Deus, para quem acredita, né? Pode mudar, Aline. Agora, o que acontece, né? O mundo parece estar menos feliz. Eu vou passar rapidamente para mostrar dados, assim. Pode passar, Aline. Vai passando. Isso, para frente, para frente. Ó, eu vou falar só o seguinte, pode passar. O Instituto Gallup, ele tem uma pesquisa que ele faz um levantamento sobre as emoções negativas e positivas que a pessoa viveu. Todas as pesquisas de felicidade, gente, elas são baseadas em autorrelatos, tá? Não existe um felicitômetro, uma coisa que você enfia lá um eletrodo no cérebro e diz, olha, esse cara aqui é feliz. Não, não tem isso. É autodeclarado, né? Então, essa pesquisa aí do Gallup é assim, ó, quais foram as emoções que você experimentou nos últimos 3 dias, 5 dias? Aí você fala, olha, eu ri, eu chorei, eu fiz isso. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que o relato das pessoas está dizendo, basicamente, que elas viveram mais emoções negativas do que positivas. Isso aliado à escala de felicidade, que o cara diz assim, ó, de 0 a 1, de 0 a 10, qual o seu nível de satisfação com a sua vida? Aí você diz 1, 2, 3, 10, é assim. Então, assim, o mundo, nessa escala de satisfação com a vida, piorou, né? Piorou por quê? Porque as condições no mundo todas pioraram, os governos, Trump da vida, o Putin, o Bolsonaro, eles querem encher nosso saco. Aí você fala, pô, estou insatisfeito com a minha vida, né? Então, há indícios, pode mudar,
Aí tem os dados de adoecimento que eu trouxe também, eu não vou falar, especificar dentro dele. Eu vou falar algumas coisas sobre... pode passar ali. Mais. Aí, ó, reflexões sobre a felicidade e a educação. E aí eu estou vendo que meu tempo está avançando, eu não vou avançar muito na discussão, só vou dizer o seguinte. A pandemia, ela adiantou algumas circunstâncias que já vinham sendo sinalizadas na nossa vida. Quem é professor sabe, quem está vivendo o ambiente acadêmico sabe que não era saudável sustentar a relação sala de aula, professor-aluno, ambiente acadêmico, do jeito que a gente estava sustentando, sabe? Não era saudável manter aquilo. Embora, então a gente sentia que não era legal, que tinha muita gente adoecendo. Agora, vê se faz sentido. Uma sala de aula adoecer uma pessoa. Pelo amor de Deus. Né? É o contrário, você tem que ir para a sala de aula e melhorar. Você está ruim, você melhora. Eu, quando entro na minha sala de aula, eu vou dizer assim, eu vou dar a melhor aula hoje. Eu faço tudo, piada, tudo. Eu uso tudo que eu sei, porque eu quero fazer daquele momento um momento feliz. Né? Imagina o aluno falar assim, ai meu Deus, lá vem a aula do professor Wander. Isso para mim é um fracasso. Ou então o professor diz, meu Deus, está quase na hora de eu entrar na sala de aula. Ai, que saco. Isso não existe. Por quê? Porque a gente foi adoecendo a sala de aula, a gente foi se adoecendo. Então, a pandemia disse assim, olha, aquilo que deveria acontecer daqui a 5, 10 anos tem que acontecer agora. Ou você rever os seus métodos, ou você rever a sua relação com o mundo, com a sala de aula, ou você vai adoecer, você vai fracassar. Né? Então, quando as pessoas dizem assim, eu estou doido para voltar ao normal. O que é normal? Era normal o suicídio, o adoecimento, a autolesão? Isso que era normal? Bom, esse normal eu não quero, velho. Né? Não é a pessoa dizer, eu estou doidinho para voltar ao normal. O normal era o que o Pierre Weil chama de normose, né? Era um normal adoecido. Né? Um normal que te adoecia, isso não é normal, não, gente. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente já se acostumou com esses quase 450 mil mortos aí, de que a vida, o discurso bolsonarista, de que o vírus é natural e que a morte é consequência dele, parece que anestesiou as pessoas, porque não está tendo debate. Morrer não é biológico, tá, meu povo? Morrer não é biológico. Sabia que morrer não é biológico? Sabia que o vírus não mata? Vou ser negacionista. Não, o vírus não mata, porque se o vírus matasse, e calma, eu já explico, tá? Não é negacionismo. Se o vírus matasse o ser humano, todo ser humano que ele infectasse morreria. Então, o vírus faz o papel dele diante de uma realidade sociopsicológica e econômica. Entende? Quando eu pergunto para você o que é a causa da Covid, é o coronavírus? O SARS-CoV-2 não é. Ele é uma variável dentro de uma síndrome. Nós não estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma sindemia, uma síndrome. Então, o vírus, ele atacando um organismo que não come direito, que está estressado, que não dorme direito, ele mata esse cara. Agora, se ele atacar um organismo saudável, com todas as suas defesas, ele vai sentir, vai ser invadido, o vírus vai invadir o corpo dele e o corpo dele vai reagir. Né? Então, assim, quando eu falo que o vírus não mata, né, ele é um fator de morte, eu estou dizendo que é preciso cuidar das condições socioculturais, psicológicas e econômicas que proporcionam essa quantidade de mortes. O Brasil, ele tem o quê? 3% da população mundial e tem 14% das mortes por coronavírus. Né? Por quê? Porque as condições do sistema imunológico da nossa população são fragilíssimas. O sistema imunológico do ser humano, do ponto de vista evolutivo, ele se baseia em 4 coisas. A alimentação saudável, o sono saudável, a atividade física regular e a saúde mental. Né? O sono saudável a gente não tem, porque o sono saudável é de 6 a 8 horas por dia no período, né, quando escurece. Tá? De 10 a 6 da manhã. O ideal era de 6 a 6 da manhã, mas nem o homem da caverna fez isso. Mas quando ele descobriu o fogo, o desgraçado ficava lá, batendo papo, cozinhava comida, ficava até 10, 9 horas da noite. Então, nem ele faz mais, mas a gente precisa dormir nesse período. E a maioria dos jovens
que quem trabalha muito, eu que trabalho muito, às vezes eu vou dormir 4 da manhã, 5 da manhã e atropelo o meu sistema imunológico. Comida, né? A gente não tem mais as presas afiadas, a gente não tem mais, a gente não come carne crua, os nutrientes básicos e tal. Mas a gente pode ter uma alimentação saudável. Então você fica comendo merda, comendo McDonald's aí, e aí você não consegue extrair dos alimentos os nutrientes necessários. A questão da atividade física. Vocês imaginam que nós somos caçadores e coletores originalmente, né? Evolutivamente, o homem é um caçador e um coletor. E a vida moderna, ela trouxe o quê? A ociosidade, a falta de movimento, a falta de exercício. É por isso que a gente tem que inventar a academia para poder fazer exercício. Quando eu vou para uma atividade física, para correr, bater no saco, sei lá o quê, eu estou tentando imitar o que os meus antepassados faziam, porque eu não tenho mais necessidade de ficar correndo, pulando, subindo em árvore, porque eu não preciso disso. Mas eu preciso, enquanto construção física, para manter meu sistema imunológico ativo, porque se o seu sistema imunológico ele vê que você não tem iniciativas, você não corre mais perigo, você não precisa dele, para que ele vai existir no seu corpo, né? É o sistema de economia. E, finalmente, a saúde mental. Eu duvido que as pessoas hoje não tenham, assim, eu não me preocupo com nada. Não existe isso hoje no mundo. Tá? Você sempre está preocupado, você sempre está devendo alguma coisa para alguém, nem que seja uma explicação. Né? Eu tenho 12 mil e-mails não respondidos na minha caixa de mensagem. Eu deveria morrer com isso, mas eu priorizo. Eu não dou conta de responder tudo. Então, eu vou ver aqui, quando a Aline me chama, eu vou, porque é prioridade. Agora, gente, eu tenho grupos aqui no meu WhatsApp, tem 5 mil respostas que eu nem li, não dá mais, já perdi o bonde da história. Agora é ficar ali com medo de sair, o pessoal dizer, tá saindo, né, não sei o quê. Mas não dá, você tem que priorizar, então você fica devendo para todo mundo. Então, assim, é como se o nosso sistema imunológico, ele acredita no seguinte, ó, você tem, dando uma imagem que está no livro do professor Von Hippel, né? É assim, se você está correndo de um leão, o leão está correndo atrás de você. Você vai ligar porque você deu uma tropeçada numa pedra? Porque o pedaço da sua orelha ficou na árvore? Não, velho, você vai fugir do leão. Né? Então, assim, o que o sistema imunológico entende é que se você está muito preocupado com uma coisa, ele vai resolver essa coisa. Mas você pegou uma gripe, não interessa, deixa a gripe torar aí, porque o que importa mesmo é esse problema que ele pensa todo dia. Entendeu? Aí você vai enfraquecendo o sistema imunológico, porque ele vai priorizando coisas. Eu preciso combater o que esse cara acha que é problema mesmo. E esse vírus? Não, deixa o vírus vir que depois... Então, assim, se você está pensando na sua vida, não sei o quê, no seu salário, na sua sobrevivência, e você pega um vírus, o seu sistema imunológico fala assim, olha, eu vou mandar aqui uns soldados para lá, mas eu não posso gastar muito porque tem outro problema que todo dia esse cara pensa nele. Entendeu? Então, quando eu estava falando do vírus, da sindemia, é isso. O vírus, ele ataca pessoas que têm já todas essas dificuldades e a vida no nosso país é difícil, né? A vida urbana no Brasil é muito difícil, gente. Só quem já morou fora, quem já teve alguma experiência, sabe disso. Imagina, você pegar... Em 2019, eu passei quase um mês inteiro em Dubai. O metrô lá em Dubai é muito pior do que Belém. Eu sentia saudade de Belém, do calor deles, né? Ai, que gostoso Belém. Porque é como se você andasse com uma churrasqueira do seu lado o tempo inteiro, né? Ligada, né? Mas lá tudo funciona, gente. O transporte, as pessoas são educadas, é tudo limpo, sabe? Aí você pensa, poxa, mas por que a gente não consegue viver assim, minimamente no Brasil, né? Por que você tem que pegar um ônibus que chove dentro, que não passa na hora, que você é assaltado, que o motorista quase bate na casa do vizinho lá? Para que você tem que passar por esses estresses o tempo inteiro? É isso que nos debilita, né? E nos faz perecer diante de situações como essa. Vou falar rapidamente sobre o conceito de morte biológica e morte socioeconômica, né? Quando o Bolsonaro fala assim, porque vai morrer gente mesmo, se pegar o vírus vai ter que morrer. Ele está dizendo, e as pessoas quase que se convencem disso, que morrer é natural. Morrer não é natural não, gente. Desde o momento em que nós somos seres culturais, que construímos culturas, que sabemos que temos anseios, sonhos, quem é que quer morrer de uma hora para outra? Você sonha em morrer de uma forma digna. Todo mundo quer morrer de forma digna.
Então ninguém fala assim, tá bom, eu vou morrer mesmo. Mas você quer morrer sem respirar? Não, 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 não quero não. Então quando você morre sem respirar, não é a morte que você queria, não é a morte culturalmente planejada por você. Então, não é a morte digna, que ninguém quer a morte indigna, você quer a morte digna. E a morte indigna, então ela não é natural, né? Ela não é assim, olha, é claro que nós vamos morrer, eu vou morrer, um dia eu vou desaparecer, só que é o seguinte, eu não quero desaparecer com falta de ar, eu não quero morrer em casa sem ter assistência médica, né? Eu planejo uma morte digna, e o mínimo que um governo, que uma sociedade deveria oferecer é a morte digna, né? Muito bem, então é isso. A educação ela vinha adoecida, a gente tinha uma sala de aula que trazia muitas consequências aversivas para professores, para alunos, e a pandemia disse: olha, nós precisamos refazer essa relação. Eu não sou tão otimista, apesar de ser o professor da felicidade, se nós vamos aprender a lição agora de uma vez. Eu acho que a gente colocou alguns elementos importantes nessa sala de aula, na relação professor-aluno, né? Muitas pessoas que eram arrogantes, soberbos, sabe que o professor, ele não pensa que é Deus, né? Ele se acha Deus, ainda mais quando ele tem um doutorado, né? Ele não entra na vida pessoal do aluno, ele não entende o aluno. Aí o aluno, quando se forma professor, vai fazer a mesma merda de novo, vai reproduzir aquilo ali. Então, essas relações, aí o cara diz, pô, perdi quase tudo, peguei um baque aqui da Covid, eu preciso voltar para a sala de aula de uma outra forma. Eu não tenho muita esperança que isso vai acontecer agora, no ano que vem, daqui a um ano, mas eu tenho certeza que a semente foi plantada e a gente precisa, né, fazer da sala de aula um ambiente de felicidade, tá? Existem várias maneiras de você fazer isso. Descubra uma delas. Descubra uma delas, né? Bom, eu falei mais do que o homem da cobra, eu vou passar então a palavra para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Palestra incrível. Gente, tem alguém querendo fazer perguntas para o professor? Não sei, Denilson, se tu tiveres já anotado alguma pergunta do chat durante a fala, aí tu podes falar também. Muitos elogios no chat, Wander, mas o povo está com vergonha de perguntar ainda. Ah, é? Pode perguntar tudo. Pode ser consideração, Eric, com certeza. Pode ser contribuição. Boa noite, posso falar? Pode sim. Pode, sim, boa noite. à Primeiramente, parabéns, professor, pela apresentação. Parando para pensar, agora eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu nunca parei para pensar o que era felicidade, né? E ver isso como uma disciplina me surpreendeu mais ainda. Para mim foi uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando, pode ter uma pessoa ou outra que pode criticar, mas por que aprender felicidade dentro da faculdade? Aí eu levanto outro debate, que tipo de profissionais nós estamos querendo formar também? Porque eu acho que ser um bom profissional vai muito além de adquirir conhecimento acadêmico. Ser um bom profissional também é conseguir manejar inúmeras habilidades sociais que possam prevalecer dentro de uma relação social, né? Então, eu nunca tinha parado para pensar o que é a felicidade, ou como a felicidade poderia estar contribuindo para essa formação de um futuro profissional. Uhum. E do jeito, na sua palestra, eu vi que a felicidade, ela não é só uma simples emoção. Eu tô feliz agora, tal, isso. Mas eu vejo que a felicidade parece ser também várias contingências, assim, entrelaçadas, que é preciso ter, então, se a gente for entender o que é felicidade, e no momento eu ter consciência do que é felicidade, conseguir buscar a felicidade a partir disso, eu acho que envolve, então, também desenvolver habilidades específicas para isso. Que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não têm essa habilidade. Como o senhor disse, as pessoas buscam muito mais prazer do que buscar felicidade. E isso, consequentemente, acaba afetando, então, no desempenho profissional. Perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar na sua fala. Eric, né? Sim, sim.
E essa reflexão, ela está chegando agora para muitas pessoas que viveram uma vida inteira, formaram-se, trabalharam e não pensaram assim, pô, o meu desempenho profissional ele depende do quanto eu sou feliz, isso é óbvio. Eu recebo muito essa pergunta, professor, mas vem cá, o Brasil é um país lascado, o governo está atrapalhando a nossa vida e a gente está com gás a 80 contos, não sei quanto, gasolina. O senhor falando em felicidade, o senhor não acha que o senhor está pregando no deserto? Eu falei, não, velho. As soluções que uma pessoa tenta dar para os problemas da vida dela, da comunidade, do país dela, quando ela está feliz, são muito diferentes das soluções que ela pensa quando ela está infeliz. Quando ela está infeliz, ela pensa em destruir, matar, explodir. Ela não tem capacidade inovadora, né? Quando ela está feliz, não. Ela flui, ela é leve. É assim com um profissional. Um profissional que tenha consciência de que a felicidade é parte da sua atividade profissional, ele vai oferecer soluções muito mais inovadoras, muito mais emocionalmente maduras, né? O psicólogo, por mim, quando você recebe seu cliente, você deveria dizer assim, como posso fazer você feliz? Mas a gente fala assim, qual é o seu problema, né? Então, você já está dirigindo o cara para o problema, né? Eu achei legal também, Wander, a tua fala, né? Na hora de falar da felicidade com a educação, porque eu, como professora, é muito comum receber um elogio dos alunos, que eu acho um elogio muito bizarro, assim, e aí foi legal te ouvindo, que é Donados, no final da disciplina, que tal que vocês acharam da disciplina? É muito comum os alunos dizer, professora, a gente gostou muito da senhora, a senhora chega sorrindo. Quando a senhora chega na sala, a senhora parece estar feliz de estar aqui. Aí eu olho para eles, mas eu estou feliz de estar aqui, eu escolhi ser professora, tipo, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, sabe? Só que isso para mim sempre foi muito sintomático, porque se você destaca isso, é porque isso não é tão frequente quanto a gente gostaria que fosse, né? E aí quando tu falas a sala de aula ser um ambiente feliz, eu sempre penso muito isso. Quando acontecem situações em que eu não me sinto assim, é o momento que eu paro e penso o que está acontecendo e bora rever, porque eu acho que a sala de aula deveria ser um espaço de crescimento mútuo, né? Então... Certeza. É engraçado, né? Porque falar, professor, que eu gosto mais, você entra sorrindo. Uai, não é assim, não é o normal, isso não é o normal, não, né? Tipo, existe algo que é diferente disso? O pior que existe, e é a maioria, né? Agora, deixa eu fazer só um pequeno esclarecimento. Assim, quando a gente fala uma sala de aula feliz, não quer dizer que vai entrar em sala de aula você dando pirueta e todo mundo sacudindo balão e sorrindo, porque não é assim que as coisas são, né? Então, assim, quando eu falo da felicidade em sala de aula, eu estou falando de uma condição na qual as experiências da sala de aula sejam significativas, ou seja, que elas consigam te levar para um outro patamar. Elas podem ser desagradáveis, elas podem ser agradáveis, mas o que importa é a maneira como você experiencia essas coisas. Então, você tem que, de alguma maneira, se treinar. Não é falar, porque, assim, também isso é outra coisa que vocês falam, né? Fala para você todo dia que você é feliz e você ficar feliz. Não, não adianta, não faz isso, não vai dar certo. Mas é construir, né? É construir a sala de aula. Olha, como eu falo, se você tem uma perda na sua vida, se você tem uma dor, se você leva uma porrada, se você é demitido, a emoção básica ali, se você não sentir dor, se você não chorar, você está errado. O ruim aí é que entra essa questão da felicidade, é se você permanece nessa emoção por muito tempo. Então, se você levou uma reprovação esse semestre e continua falando dela daqui a 10 semestres, está errado. Mas se você reprovou e chorou, você está certo, porque a natureza te preparou exatamente para isso. Se você perdeu um parente e está sofrendo com isso agora, na perda, você está certo. Agora, se você vai chorar daqui a 10 anos, 5 anos, 10, aí está errado. Está errado. Entendeu? Você não soube aproveitar aquela experiência que era negativa, gerou uma emoção negativa, como algo significativo. Algo que te levou para outro patamar. E é algo que vai te preparar para viver melhor essas perdas no futuro. Então, quando eu falo de sala de aula feliz, eu não estou falando de um monte de gente bobão lá, né? Eu estou falando dessa construção e que passa por uma nova invenção do que é ser professor. Aline, é possível que um dia você entrou na sala de aula
triste, né? Mas a tua relação com os alunos ou te permite dizer, realmente, hoje eu estou triste porque aconteceu isso, ou te permite dizer, nossa, que bom que eu estou numa sala de aula, cara, que sortuda que eu sou de estar aqui hoje, apesar de ter perdido o meu cachorro, entendeu? Então, assim, essas coisas é que eu falo de construir um ambiente. Agora, você imagina se a gente pudesse dar essa liberdade para os alunos poderem expressar essas emoções e trabalhar com elas no sentido de transformá-las em emoções significativas para ele. Emoções que vão transformar ele, que vão ajudar ele a ser mais feliz. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Deve. É porque como eu não estou no computador, eu não consigo levantar a mão. Então vocês me perdoem. Estou assistindo pelo meu celular. Tranquilo. Professor, eu sou professor há 13 anos. E eu sou biólogo de formação aí no FPA também. Uhum. E nós sabemos que a felicidade, ela tem a ver muito com a produção bioquímica do nosso cérebro. Então existem, né, hormônios específicos que nos dão um bem-estar. Uhum. E eu queria saber do senhor se nessa disciplina que o senhor leciona tem a ver também com sei lá, com o ensino de formas ou de pensamento ou de técnicas, não sei, que contribuem para essa formação bioquímica no sentido de, por exemplo, eu já li que o senso de propósito de alguns seres humanos favorecem a você ter uma vida não feliz no sentido de sorridente, como o senhor colocou, todo dia acordado dando pirueta, mas de satisfeito com a própria vida, né? Não triste. E esse senso de propósito, quando ele é colocado, por exemplo, para ensinar, você pode estar lecionando numa escola, você pode estar dando uma aula de reforço, você tem esse sentimento de propósito cumprido e traz esse alívio em relação à minha função na vida. O senhor acha que esse tipo de pensamento, ele corrobora com essa questão de formas de pensar que ajudariam nessa produção bioquímica mais favorável à felicidade? E para terminar, porque eu sei que a minha pergunta já está ficando muito longa, recentemente eu tenho lido muito sobre alguns artigos que falam sobre um segundo cérebro humano, né, na área abdominal, próximo do intestino, devido a uma grande quantidade de neurônios, e a interferência da microbiota intestinal no nosso humor, incluindo felicidade, que o desequilíbrio nessa microbiota influencia. A sua disciplina trabalha também esse tipo de nova propositura, de nova forma de pesquisa? Olha, Paulo, obrigado pela pergunta. Não, a minha disciplina não trabalha nesse nível, né? De tentar entender a fisiologia. Por exemplo, eu falo da fisiologia do estresse para eles, né? Ensino, eu mostro o mecanismo da ansiedade, né? A ativação de determinadas glândulas, neurotransmissores que estão envolvidos. Eu mostro isso a ele, mas se eu começar a aprofundar muito, a coisa vai ficar um pouco enfadonha, né? Eu tenho alunos de diversos cursos, né? Alguns são mais familiares, então eles gostam e vão atrás dessas questões que você está levantando. Mas eu mostro para eles, por exemplo, essa questão do sono e a regulação da melatonina no organismo, né? O papel dela para tentar convencê-los a ter um fluxo de sono mais saudável, né? No pico da produção da melatonina, você tem que estar lá em repouso e tal. E isso traz ali um bem-estar para você. Eu falo dos hormônios e neurotransmissores ligados à satisfação, ao prazer, ao amor, à oxitocina, como ela é produzida, né? Essa questão da proximidade, de estar com o outro, isso nos faz bem. E quando você está em segurança com o outro, o seu corpo produz determinados hormônios que te atraem mais ainda para essas situações. Mas eu não desço muito no nível da explicação biológica, para não... porque já o conteúdo já é muito denso, como eu falei. Eu não quero que o cara leia um livro lá e faça uma prova. Não faz muito sentido isso para mim. Eu quero que ele entenda que existe esse mecanismo, né? Que existe um substrato neurofisiológico associado a uma perda, a um encontro com alguém, né? Um date lá, ou então uma reunião de amigos, entende? Por que eu me sinto bem diante de alguém que eu gosto, que me dá segurança? É porque determinados hormônios agem no seu organismo, te dando essa sensação
dopaminérgica, né? De que, olha, eu estou muito bem aqui. De onde vem isso? Então, eu falo dessa plasticidade, né? Entre comportamento e essa estrutura neurofisiológica. Mas eu não me aprofundo, tá? E o senhor acha que esse senso de propósito, ele ajuda, ele estimula o cérebro? Ajuda, estimula. Na verdade, assim, eu não estabeleço uma relação de causa e efeito, porque é difícil dizer, né, se o comportamento ele molda o cérebro molda o comportamento. Isso é um debate que vem lá dos anos 60 ainda, então a gente não sabe dizer. Mas o que acontece é que determinados comportamentos sociais, eles estimulam a produção de determinados hormônios que facilitam as novas interações sociais, entendeu? Como eu te falei, sentir-se seguro diante de uma pessoa me faz emitir mais comportamentos sociais, pró-sociais nessa pessoa, desenvolver minhas habilidades com ela, me expor mais. Então, uma coisa influencia na outra. Na medida em que eu eu tenho essa sensação de produzida por determinados hormônios, eu me sinto mais seguro, faço mais coisas, tenho mais sensações e acabo me engajando nesses comportamentos ditos sociais. O senso de propósito, que é a felicidade baseada em significado, ele é um poderoso instrumento de relaxamento. Né? Por quê? Porque ele produz determinadas hormônios que relaxam o nosso corpo. Né? Então, a sensação de que eu estou fazendo a coisa certa e ela é grande faz meu corpo sentir-se bem com isso. Entende? Não é só minha cabeça que está limpa, eu sou um cara legal, eu faço isso. É o meu corpo reagindo também. Então, essas interações eu falo, mas eu não busco lá, né, pegar os tratados de neuroanatomia para explicar isso para eles, não, tá? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. O professor Delage levantou a mão. Professor? Paulo? Não está saindo o som, professor. Bom, o Gabriel também. O Gabriel também levantou a mão. Estão me ouvindo agora? Professor Delage? Estão me ouvindo? Beleza, eu estou pelo áudio do computador da Aline aqui, então. Beleza, Wander, você estava falando naquela hora, né, da questão do tornar a sala de aula, né, um espaço mais de maior troca, né? E aí eu queria saber de ti o seguinte, tipo, e como é que a gente faz quando a gente tem salas gigantes, né? Essa tem sido uma tendência de aumentar em número de alunos em sala de aula, né? Eu acho que essa é uma lição ao contrário da pandemia, né? Você estava falando disso mais cedo, eles têm aumentado, colocam um professor para gravar uma aula aqui e exibem aquilo ali para 400 alunos de uma vez, transformando o espaço da sala de aula num grande palestrão, né, e desvirtuando exatamente isso que você está falando. Né? A gente que está em universidade pública, a gente tem uma liberdade maior. Né, quando vieram dizer que eu tinha que dar aula síncrona e que os alunos eram obrigados a assistir, eu mandei todo mundo às favas, falei, não, eu vou dividir minha sala em grupos de 4 alunos, né, eu vou reunir com eles por meia hora por semana, e a gente vai discutir as coisas que vão ser trabalhadas e tal. Mandei todo mundo às favas e fiz, porque eu estou numa universidade pública, eu tenho essa liberdade. Né? Mas e aí, como é que fica quem está em outros modelos institucionais, onde você tem cada vez mais uma pressão de ter um único professor palestrando para 250, 400 alunos? Como é que eu crio esse espaço, esse senso de produção, de troca e etc.? É uma boa pergunta, Paulo. Eu começo falando o seguinte, as pessoas têm um senso comum, né? Não as pessoas, mas esse senso comum. Há uma tendência no senso comum em super simplificar as coisas. É uma forma de tentar entender coisas complexas de uma maneira mais simples, né? Então a gente fala assim, a sala de aula, como se ela fosse uma coisa única. Só existe uma sala de aula. E isso não é verdade, isso é uma super simplificação.
As salas de aulas existem tantos quantos professores, matérias, características, instituições existem, né? Então, não existe uma sala de aula, existem as salas de aulas que vão se constituindo. Então, é possível você ter essa sala de aula maior. Eu dou aula para 240 alunos. É isso que eu queria saber. Como é que você faz isso? Foi uma opção minha, porque na minha disciplina dá para eu negociar com 240 alunos. Eu vou já falar como é que eu faço. Agora, é possível que se lá na minha faculdade você estiver dando aula de cálculo 1, você não consiga dar uma boa aula de cálculo 1 com 240 alunos, né? Ou, se você consegue, você tem que ter uma metodologia que não é aquela tradicional de aulão, de lá para frente falar. Você tem que buscar inovação, você tem que gamificar, buscar uma nova estrutura de sala de aula. Então, assim, a primeira coisa é não simplificar a sala de aula, não tratar, o professor, ele tem que ser assim na sala de aula. Não. Depende da matéria, depende do assunto, dos alunos, da formação do professor, né? Eu odeio ouvir que a gamificação é o futuro da sala de aula. Eu acho isso assim uma merda, falando aqui para vocês, tá? Porque assim, não é uma questão técnica, é uma questão humana, de relacionamento. A gamificação tem que entrar aí. Porque se eu sou um professor filho da puta, eu gamifico a filha da putice, entendeu? Então, assim, sim, cada sala de aula, o professor deveria ter a condição de refletir sobre ela e qual o melhor caminho que ele tem que tomar, né? Então, eu não sou contra, bota 100 alunos, aí esse cara diz, mas é um fracasso da educação, 100 alunos. Não, depende. Para determinadas matérias, 100 alunos não dá. Aí você pode ter o método que for, não dá. Para outras, dá. Então, a gente não pode ficar usando o mesmo peso para coisas que são fenômenos diferentes, porque as variáveis que estão ali convergindo, elas formam um fenômeno único, né? É a matéria, como eu falei, a complexidade da matéria. Tem hora que dá para trabalhar só na aula, tem hora que não dá, você tem que botar aluno para estudar sozinho, né? Nós, no Brasil, nós temos um vício muito grande de sala de aula também, né? Isso é cultural. Todo mundo que vem aqui, os estrangeiros que vêm aqui no Brasil, que a gente leva para visitar, e diz assim, mas rapaz, vocês passam 6 horas por dia, 8 horas por dia em sala de aula, é verdade? A nossa realidade é essa. A gente gosta de sala de aula, né? Esse processo mais autônomo do aluno buscar formar a si mesmo e você apenas tutoriar ele, ainda não é uma coisa muito bem entendida aqui no Brasil. Vigiar e punir para a gente aqui é muito forte, né? Então, que o aluno, se eu deixar o aluno sozinho para ele ir para a biblioteca, para ele ir pesquisar uma coisa, não, mas aí ele não vai fazer, ele vai para o boteco. Eu tenho certeza, ele não vai estudar, né? Então, essa coisa eu preciso estar controlando, eu preciso estar vigiando. Todo mundo de câmera aberta agora, porque senão eu não sei o que você está fazendo, e o cara pode estar de câmera aberta aqui e a cabeça está lá na conjuntiva. Não adianta nada. Mas eu estou vendo, porque eu fico vigiando meus alunos de câmera aberta, né? Porque vocês são muito otários, esses meninos não estão fazendo nada, não estão prestando atenção, né? Então a gente tem essa coisa do controle coercitivo muito forte no Brasil. Muito forte, muito forte. Aí, eu prefiro que meu aluno vá para o boteco e tenha um bom desempenho em sala de aula, nas minhas questões, que aprenda, que seja um cara bacana, um cara que não seja babaca, sabe? Eu prefiro. Eu não quero ninguém certinho, babaca, homofóbico, machista, sabe? São questões, inclusive, que são... Eu peguei a última fala aí já no final, mas elas são transversais à sala de aula, não tem como fugir delas. Você tem como fugir do machismo, do sexismo, não tem, essas questões estão lá na matemática, na biologia, na química. Agora, eles não são o escopo, né, de uma sala de aula. Se você dá aula de Física 1 para os seus alunos, aí você ficar falando o tempo inteiro lá de relação de gênero, está errado, é óbvio que está errado, né? Mas o debate, as questões que surgem, né, os contornos da sua sala de aula estão ali, é um fenômeno social, você não pode fugir deles. Agora, falando especificamente como é que eu faço com 240 alunos, né? Na pandemia, a gente passou a ter metade disso. Então, eu comecei a ofertar 120 vagas, mas os alunos vão chegando, hoje eu tenho 165 alunos já, estou para bater os 240 de novo, sendo que eu tinha pedido para não matricular tanta gente. O que eu faço? Eu crio as tribos, né? Eu crio as tribos.
Então, cada grupo de 10 alunos é uma tribo. E nessa tribo, eles vão cuidar uns dos outros. Então, a disciplina ela acontece com todo mundo, mas ela acontece muito nas tribos. Então, eu passo tarefinhas por semana para eles, né? Eles se reúnem para debater, propor. Eu visito as tribos, né? Eu vou lá, falo como é que estão as coisas, como é que está se sentindo. Eu procuro incentivar que eles se cuidem, né? Ah, fulano não veio. Pois liga para ele, manda um WhatsApp, saber o que está acontecendo com ele. Então, eu gerencio grupos. Aí dá para gerenciar, porque são 12 grupos, por exemplo, né? Agora que tem. Então, eu gerencio 12 grupos, e cada grupo tem lá 10, 12 alunos, e isso me dá muito menos trabalho. Só que o conteúdo que eu passo, dá para fazer isso. E eu entendo alguns professores que dizem assim, mas, Wander, não dá para eu fazer. Eu entendo isso, mas vai buscar o jeito que dá, entendeu? Se não dá para fazer isso, deve ter outra coisa que dá para fazer. Só não pode, assim, a gente é muito acomodado, né? Até porque não há mesmo uma contingência de incentivo à inovação na sala de aula. O professor que dá a mesma aula durante 10 anos, ele ganha e recebe as mesmas regalias, homenagens e reconhecimentos do professor que inova, né? Aliás, aqui na minha faculdade, na UNB, alguns professores como eu, o professor Fragelli, que tem o método 300, não sei se você ouviu falar dele, é até mal visto. Fala, isso, cara, eu fico na sala de aula brincando, ninguém ensina ninguém. Então, assim, ainda tem esse preconceito. Mas a sala de aula é sempre um fenômeno onde variáveis únicas se reúnem. Se você for pensar, você tem 10 alunos, velho, são 10 mundinhos que entraram na sua sala de aula. E aqueles 10 mundinhos que saíram, vão sair com outros mundos na cabeça. É terrível pensar isso, porque você fica meio desesperado, né? Meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Mas é isso que acontece. Então, quando vier outra turma, já é outro fenômeno, você tem que construir e reconstruir, né? Fazer rearranjos, porque se a gente levar a mesma fórmula, né? É igual a história isso aqui é a história de consultor, né? Mas deixa eu contar porque ela é bacana. Tinha uma mosquinha, caiu num copo de leite, né? E aí a outra mosquinha disse, eu vou te ajudar, vou pegar um canudinho, te puxar. Ela disse, não, eu sei, não se importa comigo, não. Eu vou bater as asas bem depressa e vou formar uma bolha de ar e vou nadando até a borda do copo. Assim ela fez e formou a bolha, né? E se safou. Aí no outro dia, um mês depois, a outra mosca passou e viu a mesma mosquinha caída, só que agora dentro de um copo de margarina, né? De manteiga. E aí ela disse, fulano, agora eu vou te ajudar, eu te dou um canudinho. E a mosca falou, não, eu sei como é que faz, é só bater as asas muito rápido, cria uma bolha, eu vou nadando até a beira. Então ela bateu as asas muito rápido, lambuzou-se toda de manteiga, ficou cansada e morreu, né? Então, moral da história, as soluções do passado nem sempre servem para as situações do futuro. Você tem que estar atento ao contexto, as variáveis que se cruzam. A sala de aula é isso, galera. A sala de aula ela é construída a cada entrada do professor na sala de aula. E ele tem que saber disso. Entendeu? Hoje eu não sou o Wander, eu sou um Wander mais triste hoje, ou então hoje eu sou um Wander mais preocupado, eu sou um Wander mais alegre. Ele tem que ter essa autoconsciência. Então, naquele dia, a aula dele não deu certo, porque a variável Wander excelente não estava presente, era o Wander mais ou menos. E ele não pode se cobrar isso, né? Vai se culpar agora, meu Deus, minha aula foi horrível. Não, se os alunos entenderem, souberem que ele é um ser humano, que conhecem ele, eles vão te ajudar a ir levando o barco. Então, é sempre assim. Agora, as pessoas negam isso, né? Porque esse é o pensamento complexo. Pensar a sala de aula como uma reunião de variáveis que se juntam naquele contexto para formar um fenômeno único é complexo demais. Eu prefiro a super simplificação. Sala de aula é isso. Eu vou lá, um professor dá uma aula, o resto dá nota. Beleza. Ótima resposta, cara. Já ajudou a esclarecer algumas coisas e até ver que algumas coisas eu estou indo no caminho certo mesmo. Que bom, que bom. Gabriel levantou a mão, a gente encerra as perguntas com ele. Tá bom? Gabriel? Olá, boa noite, professor. Boa noite. Esse tema que o senhor trouxe sobre a felicidade, né? Eu achei muito interessante, né? Porque, pelo que eu vejo, é muito raro a gente encontrar um tema falando sobre felicidade, sobre alguma coisa boa no nosso país, né? Assim, eu não sei se meu pensamento ele tá errado ou não, mas
eu vejo assim que o nosso país, as pessoas do nosso país, elas têm uma doença muito grande assim de só olhar para a desgraça, só olhar para as coisas erradas, só para as tristezas, sabe? Não olhar muito para as coisas boas, pelas conquistas que elas obtiveram durante o seu tempo, durante sua caminhada no campo profissional, educacional, né? Então, eu ficava muito pensando nisso, né? Porque as pessoas só sabem pensar nisso, e isso acaba atraindo aquelas doenças, como a depressão, o suicídio, né? Então, era isso que eu queria dizer, que eu achei bastante legal o senhor falar sobre essa questão da felicidade, né? Que é uma coisa bem rara a gente ouvir aqui. Obrigado, Gabriel, pela fala. Um comentário a respeito, né, da sua fala. Nós vivemos, não só no Brasil, mas na sociedade humana, né, uma condição de muita aversividade, né? Quase sempre, quando a gente tem que resolver um problema, a gente escolhe o lado mais aversivo, né? Aquele que pune, aquele que critica. É, e se isso acontece é porque, de alguma maneira, isso é eficaz, né? As pessoas têm consequências reforçadoras por agirem assim. Quando a gente fala na perspectiva da felicidade, está falando de construir algo que, em grande parte, é resgate. Você já foi um cara que pensou positivamente, você já acreditou na vida. Em algum momento você deixou de acreditar. As pessoas são assim, elas vão crescendo, vão ficando adultas e vão esquecendo um pouco da criança que elas são. E foram. Porque uma das características da criança é a fluidez emocional, né? Você já viu crianças brincando num parquinho? Se uma jogar areia no olho da outra, aquela que levou areia no olho vai chorar, porque dói, né? Ardeu, aí vai chorar. Mas se a mãe pegar essa criança e lavar os olhos dela bem lavadinho, a primeira coisa que ela faz é voltar para o parquinho para brincar com a mesma criança que jogou. Ela não fica puta, velho. Mas aí o adulto vem, não faz isso, não volta lá. E se voltar, você já chega jogando areia nele, que é para mostrar quem, entendeu? Então, assim, a gente vai treinando ficar duro, reter emoções, a gente não tem mais fluidez. Se o cara discute com você no trânsito, você discute com seu filho, com sua esposa, né? Essa falta de fluidez emocional, que é uma conquista isso é uma habilidade social que já foi natural na nossa infância, nós perdemos pelas regras extremamente aversivas de convivência na nossa sociedade, e é como desenvolver a resiliência, como desenvolver a assertividade. Você desenvolve fluidez. Faça isso, Gabriel. Né? Eu sei que o Brasil é um país de muita gente que só vê o lado negativo, mas se você começar a ajudar as pessoas, se você começar a exercitar isso na sua vida, você vai conquistando, você vai vendo que muita gente vai dizer assim, puxa, eu me reencontrei comigo mesmo. Né? Eu era um cara muito duro, eu via sempre o lado errado, e o Gabriel foi lá e me ajudou a desenvolver esse senso, né, de ver as coisas boas. Porque essa é uma habilidade. Fluidez emocional é uma habilidade social. Eu concordo plenamente com o senhor sobre essa questão, né? Porque como o senhor ia falando no meio da sua palestra, né? As pessoas hoje só sabem falar, essa crise que está hoje, é o gás aumentando, é tudo ficando caro, é as despesas chegando, né? As pessoas só devem pensar nisso, né? E tem muitas que acabam virando um robô praticamente, né? É trabalho, casa, trabalho, casa. Imagine agora, em tempo de pandemia, que você não pode sair de casa e aí vai surgindo, aí os jornais, as mídias vão falando só coisa errada, aí pronto, aí o seu psicológico, o seu emocional já acaba sendo mais destruído ainda, sabe? Então, eu concordo plenamente com isso. Só chamando a atenção para uma coisa, né, Gabriel? Você não pode se alienar da realidade, né? Porque senão a gente cai naquela coisa que eu sempre critico, que são esses caras que ficam dizendo, olha, seja positivo, pense positivo, fale para você todo dia que você é feliz, fale que você é lindo e você fica lindo. Não é isso. Mas você também não pode contaminar a sua vida, o seu cotidiano com tanta coisa ruim, ponto de vista negativo. Então, para você não ficar alienado, escolhe um momento no seu dia que você vai entrar em contato com o mundo, olha lá o que estão dizendo, o que aconteceu, para você não ficar também um bobão alienado. Então, você vai higienizando a sua cabeça e quando você não está envolvido com essas notícias negativas, ruins, invista em coisas boas. Mas não fuja da realidade, pelo amor de Deus, tá? Nós vivemos, sim, num país que tem muitos problemas, e se a gente ficar dizendo, meu Deus, não aconteceu nada, eu sou feliz, não é o caminho, não é por aí. Tá bom? É isso. Tá bom, obrigado, professor.
Professor Vander, muito obrigada, foi um prazer. Foi uma palestra transformadora, eu acredito, aqui para todo mundo. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço Aline, a tá oportunidade de desliga estar o falando com vocês. microfone. Acho que a professora Aline estava falando. Não, eu só disse isso mesmo. Muito obrigada, Wander, pela tua participação. Foi fantástico te ter aqui no evento. E eu queria agradecer também a participação de todo mundo que está aqui conosco, que ficou até agora, até o finalzinho. Não esqueçam que a gente continua na quarta-feira. Quarta-feira é games, é gamificação e jogos, então muita coisa interessante, muita coisa inovadora. A gente espera encontrar vocês aqui de volta. Beleza. Exatamente. Galera, Não obrigado esqueçam aí que pelas quarta... mensagens, né? Então, estão pintando aqui, muita gente agradecendo, eu também agradeço. Agradecer é uma forma de nos juntar, de ficar muito parecidos uns com os outros, né? E quando a gente agradece, ninguém é mais, ninguém é menos, a gente só agradece. E visitem minhas redes sociais também. Eu não sou um cara muito de ficar chamando gente para ir para minha rede social, mas agora eu estou em pleno lançamento do clipe novo da minha banda, então vamos lá. Eu até O pessoal divulguei estava aqui o link. perguntando ainda agora aqui, não é? O perfil dele para seguir. Divulgou E se aí? eu quiser falar, Beleza. aproveitar o momento para falar quais são as suas redes sociais. Eu tenho Eu botei Facebook. aqui no chat o Face, o Pronto, Insta pronto, pronto, dele, e botei o pronto. do Violeta Groove também. Podem dar uma olhada aí no chat. Vou ver se eu resgato e colo de novo. Beleza. Tá bom. Isso, então pronto. Então, pessoal, não esqueça que quarta-feira a gente vai estar aqui de novo às 6h30, tá? Às 18h30, pontualmente, tá bom? Vamos ter outras apresentações, outras palestras, tá? A gente espera vocês, muito obrigada. Se a gente pudesse agradecer um por um, nós faríamos aqui, porque realmente foi incrível, foi muito bom os comentários, a participação de todo mundo, foi incrível. Está sendo muito bom. Obrigado, Professor, muito Sara. obrigada de novo, viu? Obrigado pela mediação, muito legal. Obrigado, Aline, pelo convite. E me senti um pouco mais perto da minha terra. Que bom. Boa noite. Beijão para todo mundo, boa noite. E a gente se encontra de novo na quarta-feira. Não esqueça. Tchau, tchau, gente. Boa noite.